Heloísa de Souza. Uhum. Olá, boa noite. A gente vai dar início a mais um Cineclube do Entre Todos. Eu sou Gabriela Santos Alves, sou diretora do Celas, o filme que estava disponível na plataforma do festival durante a última semana. E hoje a gente vai fazer uma pequena fala sobre o filme, uma discussão. Né? Heloísa de Souza e eu vamos participar dessa live. Né? E estou aguardando a Heloísa entrar para a gente começar esse bate-papo sobre o filme, sobre sistema prisional no Brasil, principalmente pensando a situação de mulheres em situação de privação de liberdade, mulheres que estão grávidas nesse momento passam por essa realidade, essa situação. A gente está aguardando a Heloísa entrar, tá? Só um momentinho que eu tenho que aceitar aqui o convite e eu sou péssima nessa plataforma. Eu tenho que aceitar aqui o convite dela. Oi, Heloísa. Está aqui, a Heloísa está entrando na live para a gente poder começar. Oi, Oi, Heloísa. Gabriela. Oi, Gabriela. Boa Tudo noite. bem? Tudo e você? Depois de todo Finalmente, a esse gente se desastre aqui encontrou. para conseguir entrar, tudo bem. Gente, eu sou um desastre no Instagram, tá? Ah, Desculpa tá aí. ótimo. Então, legal. Você já se apresentou? Sim, me apresentei, falei que eu sou diretora do filme, do Celas, e que a gente vai fazer uma pequena conversa agora sobre algumas questões que o filme levanta, né? A partir principalmente Uhum. do seu olhar, daquilo que você Sim. identificou no filme. E Uhum. agradeço novamente ao Entre Todos aqui a oportunidade, né, da gente poder fazer essa discussão. É extremamente importante, principalmente, né, na realidade de hoje, no contexto de pandemia, em que a gente sabe que muitas mulheres ainda continuam privadas de liberdade e grávidas ou recém-mães no sistema prisional do Brasil. É isso mesmo, Gabriela. Eu também estou muito feliz. Quero agradecer aqui o convite também do Entre Todos. Para mim está sendo um prazer, né, fazer esse bate-papo com você, porque acho que você, pelo teu filme, né, o Celas, você traz um olhar muito sensível para essas mulheres que estão na prisão nesse momento, um pouco antes de ter os filhos e logo depois, né, que elas se tornam mães. Então, acho que o objetivo da nossa conversa é esse, explorar um pouco
o filme, como é que foi essa experiência, e depois entrar um pouco na questão mesmo da população prisional feminina, enfim, alguns aspectos aí que são bem importantes, né, relacionados a essa temática. Deixa eu só me apresentar, eu sou Heloísa, eu sou psicóloga de formação e eu há muitos anos, né, atuo com essa questão da população carcerária, especialmente feminina, e hoje eu estou numa pesquisa de doutorado com as mulheres que passaram pelo cárcere por conta do tráfico de drogas. Além disso, eu participo de um coletivo, que foi exatamente o que me trouxe aqui hoje, foi esse coletivo, Leitura Liberta, e a gente faz um trabalho com as mulheres que estão no semiaberto do Butantã. Então, é um trabalho de mediação de leitura, que todo esse grupo, né, é um grupo muito forte, muito especial. Eu tenho certeza que marca muito essa experiência, né? Quem entra no cárcere, quem tem um contato com essas mulheres, como foi o caso do teu filme, né, Gabriela? Então vamos para o que interessa, né? Falar um pouco aí do seu filme. Eu queria começar, Gabriela, te perguntando, me chamou muita atenção da grafia, né? Do título do filme, né? Que é Celas, mas é, na verdade, um C e depois, entre parênteses, o Elas. Então, eu queria que você me contasse de onde veio essa ideia dessa grafia, né? O que você quis apontar com esse título e se ele tem alguma uma relação com a tua experiência aí na direção desse filme. Tá. O Celas, eu sou professora, eu atuo na Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de cinema aqui, e sou feminista. A minha pesquisa aqui na universidade, né, é pensar claustros femininos, e o claustro institucional foi o primeiro deles, né? Eu tenho outros ainda, como a histeria, o claustro doméstico, né, que eu quero desenvolver ao longo, né, da minha vida na universidade. E como professora do curso de cinema também é importante ir para a realização, de fazer filmes, né? Pensar essa... É uma forma feminina também que eu defendo de pensar o filme. E aí, nessa primeira parte da minha pesquisa acadêmica e artística, eu me lancei a pensar o sistema prisional e, principalmente, né, uma pequena questão dentro do sistema prisional feminino, que são as... pequena que eu digo assim, dentro de todo esse contexto, né, que é possível pensar tantas questões quando se fala do sistema prisional. E aí o Celos surgiu nesse contexto assim, de pensar essa questão no Brasil. E eu queria um nome curto, mas que também traduzisse um pouco do que o filme apresenta. Né? Então, elas, entre parênteses, eu acho que já passa um pouco dessa ideia de que são mulheres, que o filme vai tratar de mulheres, né? E que são mulheres especificamente que estão, de alguma forma, delimitadas, enclausuradas em algum lugar. Então, a ideia dos celas foi que também celas remete, né, obviamente, às celas, né, do sistema prisional. A ideia do título foi essa. Mas eu lembro, Uhum. eu acho que outras pessoas também têm outras formas de pensar esse título, né? O filme, quando ele vai para o mundo, ele acaba suscitando também na plateia, em quem assiste, uma outra forma de pensar esse título, né? Como é que bateu para você? Eu, quando vi, foi interessante, porque eu acho que você aproxima muito a câmera do olhar dessas mulheres, né? Como elas estão vivendo esse momento, as angústias, a ansiedade, o julgamento moralizante da justiça, isso aparece, né? A desqualificação delas enquanto mãe. Então, eu achei que o elas tinha muito a ver com um olhar que se aproxima delas, e não esse sentido de, né, de prisão, de celas que você deu. Apesar de ser dúbio mesmo, né? Tem as celas, mas ao mesmo tempo a câmera tá falando, vai mostrando o cotidiano dessas mulheres, né? E é uma câmera muito sensível, que chega perto, né? Pequenos objetos, focos detalhes, né? Isso eu achei muito bonito no filme. Agora, pensando um pouco uma curiosidade, se você já tinha entrado antes num presídio feminino, né? E como é que foi essa experiência de pensar o filme, se aproximar? Foi fácil? Foi difícil? Você teve, você teve alguma dificuldade maior? Porque a gente sabe que são locais que não são tão fáceis, né, da gente entrar. Sim, sim, não, foi bem difícil. Eu acho que todo mundo que
Com o filme, eu acabei dialogando muito com pesquisadores e ativistas do campo dos direitos humanos no direito, no serviço social, na psicologia. E nessas conversas, todo mundo sempre relatava da dificuldade de entrar, né? Uma barreira, um impedimento por parte das secretarias de segurança. Comigo não foi diferente. Aqui no estado, no governo anterior, um dos governos anteriores, a gente teve uma situação de homens que ficaram por um período dentro de containers, né? Aqui no Espírito Santo. Então, há uma história, um histórico aqui do sistema prisional, e eu acho que também por conta disso há uma dificuldade de entrar, né? Então, a gente teve Uhum. limitações para poder fazer o filme. A gente teve poucas diárias quando se pensa, né, a realização de um filme. A gente precisava de... Eu precisava de mais tempo, eu queria ter tido mais tempo, né, de conversar com as mulheres, de viver um pouco mais o cotidiano daquela penitenciária onde nós gravamos, né, que foi a penitenciária feminina de Cariacica. Aqui no Espírito Santo, só Uhum. 2 penitenciárias recebem mulheres em situação de privação de liberdade no final da gravidez ou com filhos pequenos, até 6 meses. Ela é uma das 2. E quando eu gravei o filme, só ela tinha. Depois, uma no interior começou também a receber essas mulheres. Então, foi difícil, sim, entrar. Foi uma negociação de pelo menos 8 meses, junto com a Secretaria de Justiça aqui. E quando a gente entrou, também tinha sempre com a equipe, uma equipe que foi toda feminina, né, que gravou o filme. Uhum. Junto com a equipe também sempre tinha presença, né, da equipe de dentro do presídio, de uma equipe também da Secretaria de Segurança com a gente. E era bastante limitado. A gente tinha 4 horas por dia. Então, para quem faz cinema sabe que isso é pouco tempo. A gente não tinha muito, por exemplo, a opção de pensar um enquadramento ou uma luz. Ai, como é que a gente pode pensar isso esteticamente, o plano, né? A gente Uhum. tinha que tomar decisões muito rápidas, né? E o nosso principal objetivo foi ouvir as mulheres, né? Diante desse curto tempo que a gente teve para filmar, de fato, para fazer as Uhum. filmagens. Foi uma decisão Uhum. nossa de, ai, vamos ouvir, vamos ver o que elas têm a dizer. E eu acho que isso é uma marca do filme, né? É ouvir essas Sim. experiências, né? Ouvir o que essas mulheres têm a dizer e esses dilemas, o grande dilema delas também, tá? Então, de fato, Eu queria que você me contasse um pouco ali. Desculpa, mas nos bastidores, Gabriela, assim, quais dilemas que você foi ouvindo, né? Tem um que me chamou muita atenção no começo e que eu achei muito forte. E da minha experiência também com as mulheres, é um momento de muito sofrimento quando elas precisam separar dos seus filhos, né? Mas eu achei muito bonito quando uma mulher fala que ela, quando ela trouxe a filha, ela acabou se arrependendo, porque na verdade, a filha acabou se apegando a ela acabou se apegando à filha, mas a filha se apegando a ela. E quando elas querem mandar as crianças antes do tempo, quer dizer, o tempo mínimo que se tem é 6 meses, né? Para Sim, amamentação e tudo mais. Mas quando elas resolvem mandar a criança antes para casa, que a juíza, e aí ela fala especialmente isso, né? Que a juíza tinha dito que elas não eram uma mãe não falou suficientemente boa, mas assim, não tinha uma atitude de mãe, né? Então, assim, é muito forte, porque era justamente o contrário que ela queria. Ela estava querendo dizer, não, quando eu mando né, a criança para minha família, para o meu marido, enfim, é um jeito de eu cuidar e de fazer com que essa minha filha não sofra, porque senão ela vai se apegar, vai ficar sim, mais tempo aqui, né? Então, era o inverso daquele é, olhar tão duro, né? sim, Então, queria porque existe esse constante julgamento moral dessas mulheres, de uma forma geral, né? Que são estigmatizadas, são criminalizadas para além do ato que elas praticam, né? E constantemente são consideradas negligentes, entre aspas. Muitas aspas aí, né? sim. Às vezes os bebês são até retirados e vão diretamente para um serviço de acolhimento. Então, eu queria que você me contasse um pouco qual foi tua experiência aí no documentário com essa questão da maternidade mesmo, Sim. da Eu relação, acho que né, com os começou do filhos. lado de fora já, sabe? Porque tem as mães que Tá. vão visitar. Que como eu não conseguia entrar, né? E eu queria muito entrar para antes de filmar.
né, para poder entender um pouco da rotina da penitenciária, conversar um pouco com essas mulheres. Então, nesse tempo de negociação, que a gente não conseguia entrar para filmar, eu comecei a ir nos dias de visita para a porta da Uhum. penitenciária, né, e conversar com as pessoas que estavam lá para visitar. E já começou Uhum. ali, né? Porque eu acho que até o audiovisual contribui muito para isso, o cinema. A gente tem uma visão muito estereotipada do dia de visita, porque geralmente é o presídio masculino, né? E tem uma fila muito longa, e uma fila formada de mulheres, principalmente, para fazer a visita no masculino. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia, assim, para o dia de visita do feminino, não tinha essa fila enorme, né? Como os filmes apresentam para nós. E tinha uma fila pequena e era uma fila Uhum. composta basicamente por mulheres. Não tinha homens, Sim. assim. Você contava nos dedos a quantidade de homens que iam visitar as companheiras, os filhos. Podia ficar com as mães que iam fazer a visita, né? De perceber que esse julgamento, essa estigmatização da mãe começava pela própria a mãe da mulher que estava em regime de privação de liberdade, né? Ela mesma se culpava, elas me contavam de várias experiências. Uma me marcou muito, que foi uma senhora que me disse que ela conversava bastante e falou um dia para mim, dona Naí, que a filha dela, o sonho era que quando ela saísse, queria que a mãe fritasse um bife para ela, né? Uhum. E era uma coisa também que eu gosto muito que a minha mãe faça, de fritar um bife. Isso me marcou muito. E aí, quando eu Uhum. entrei com a equipe para filmar, esses sentimentos, né, que no filme vão aparecendo, a gente quis privilegiar essas falas, desses sentimentos que elas têm em relação à maternidade e, ao mesmo tempo, colocar em xeque, tentar criar um questionamento em quem assiste sobre uma ideia romantizada da própria maternidade, né, que está Uhum. ali nessas mulheres que estão privadas de liberdade, mas que está do lado de fora também. Qual mãe que nunca, Uhum. né, se sentiu julgada, ou qual mãe que nunca se sentiu, eu estou fazendo isso certo ou não. Mas, obviamente, ali naquele espaço, tinha muito essa dúvida: o que é ser melhor mãe? É a mãe que tem a criança, fica com ela, cria o vínculo, amamenta, né? E tá com essa criança ali 6 meses, também vivendo essa experiência de claustro. Ou melhor mãe é aquela que, Uhum. assim que nasce, ela, né, fica dentro do centro prisional, mas a criança não. Ela entrega a criança, né, para que outra pessoa tome esses cuidados. Então, o que é ser melhor mãe nessa situação? Esse foi o grande Sim. questionamento, o mais doloroso, porque a gente não tem uma resposta para isso. Nenhuma pessoa tem, nenhuma mulher tem, Uhum. nenhum homem tem. Né? E é o questionamento que mais afligia essas mulheres. Então, é por isso que a gente também Uhum. começa o filme com essa pergunta e ela vai sendo, a gente vai costurando, né, essa experiência para responder essa pergunta que não tem uma resposta definitiva durante todo o filme. Né? Uhum. O que é ser melhor mãe? Uhum. E elas ouvem muito isso, né? Ouvem de juízes, né? Da equipe de dentro da penitenciária, das próprias famílias. Então, era um questionamento que elas se faziam muito, e era bastante doloroso, assim, ouvir, né? E, ao mesmo tempo, a gente não tem um direcionamento disso, apesar de judicialmente hoje o STF já ter, né, aprovado, inclusive, que essas mulheres elas podem cumprir em casa, né, em regime domiciliar, quando estão nessa situação de recém-mães e lactantes. Uhum. Gabriela, tem uma pergunta aqui da Tati Dias. Ela pergunta o seguinte: as mulheres apresentaram algum tipo de resistência, medo ou insegurança para a realização dos trabalhos? Você teve algum caso? Como é que foi essa aproximação das mulheres com as mulheres? Sim, no primeiro dia, porque assim, elas ficam numa ala chamada a ala materno-infantil. Essa ala tem um corredor, né? Para quem viu o filme, eu acho que dá para visualizar isso que eu estou falando. Ela tem uma espécie de quintal, onde ficam as roupas penduradas, né? A gente tem algumas imagens no filme também de roupas. Tem os passarinhos, né? Tem um tanque onde elas podem lavar roupa, é um quintal, né? Que é específico dessa ala dentro da área. E aí, 5, 6 mulheres. Eu não senti resistência da parte delas em participar, mas isso foi conquistado. Então, no primeiro dia, quebrar o gelo, assim, né? Porque a gente não se conhecia, né? Nem eu, nem a equipe,
de filmagem, né, do filme que estava comigo, nem elas, e a gente ainda tinha no meio do caminho a presença da equipe prisional, da Secretaria de Justiça, e a Uhum. gente começou com umas perguntas que, inclusive com intermediação da Secretaria de Justiça, eu vi que não estava funcionando muito, e aí eu comecei a conversar sobre novela com elas, Uhum. que né, foi na época que, infelizmente, o ator Domingos Montanher faleceu. E aí Sim. eu falei isso para elas, vocês estavam vendo a novela? E aí entrei, enfim, a gente ficou conversando. A novela fez parte assim, da minha formação há muito tempo. Eu acho Uhum. que isso, as pessoas no cinema não. É quase uma heresia dizer isso, mas eu não vejo Uhum. nenhum problema em dialogar com a cultura de massa. Uhum. E aí foi a Claro. novela que me salvou, assim, nesse Uhum. diálogo com elas, né? E a gente começou a quebrar o gelo dali, de conversar. E eu sempre privilegiava muito isso da conversa, assim, eu abdiquei muito Uhum. de pensar uma estética ali durante a filmagem. Eu conversava antes com a diretora de fotografia e a diretora de som me acompanhava o tempo todo para a gente captar essas conversas. Uhum. E foi assim que a gente foi construindo, né, dentro dessas possibilidades, mas de muito diálogo, eu acho que de aproximação, de conversas sobre o cotidiano. No primeiro dia isso não rolou, não funcionou, a gente foi construindo nos outros dias. E teve uma coisa também que a gente fez que toda mãe tem foto dos filhos, né? Dos filhos recém-nascidos, a gente tira foto de tudo, né? A criança fez xixi, a criança riu, né? A criança tá com a roupinha, tira foto o tempo inteiro. Uhum. E lá elas não tinham foto das crianças, né? E alguns presídios, eles seguem esse sistema americano, assim, de não ter imagens dentro deles, né? Não tem foto, não tem imagem de nada, não tem espelho. E lá era assim. Uhum. Então, um dia a gente fez fotos delas, com as crianças, elas grávidas, e no outro dia de filmagem a gente levou também, como né, um agradecimento a elas por estarem abrindo a história, a vida delas para nós. E elas gostaram muito, assim, a gente foi criando esses pequenos espaços de cumplicidade no filme, durante as gravações, né? Que eu acho que fizeram o filme acontecer. Só foi possível a partir dessa cumplicidade feminina, especificamente, porque estávamos todas entre mulheres. E isso também, assim, de ouvir Bonito. a outra, né, de entrar meio que nesse universo da experiência de ser mãe, as fotos, porque a gente não podia levar nada, elas me pediam, tipo, biscoito recheado, e não podia. A única coisa que a gente conseguiu, dialogando com a secretaria, foi as fotos. E aí elas levaram, e elas gostaram muito, elas botavam o sapatinho na barriga, eu me lembro disso, foi bem bonita, assim, essa experiência. E elas poderem ter esse registro também, né, do final da gravidez, Uhum. das crianças pequenas. Foi muito legal, muito legal. Uhum. Você está falando uma coisa até importante, né, Gabriela? O quanto a prisão ela vai desumanizando, né? A prisão, a tentativa da prisão é realmente. As mulheres falam muito, né? Humilhação. A pessoa presa ela costuma falar, né? Ah, isso aqui é pura humilhação. E é fazer com que você se sinta assim completamente o resto, né? O que há de pior. Então é uma experiência muito violenta, a gente diria, né? Na vida de uma pessoa. Então, quando você se aproxima e vai ajudando a compor, olha, você tem uma história, né? Tem fotografia, né? Você vai dando, vai trazendo e vai se aproximando com muita humanidade. Né? Isso é muito bonito. De alguma forma você vai estabelecendo um vínculo com elas, né? Sim. E esse Muito vínculo bacana também essa. autêntico, sabe? Porque fazer um filme tem esse outro lado, né? A gente está entrando na história de alguém, né? Um documentário tem sempre isso, né? De quando você trata com pessoas, com histórias reais. Uhum, E como a gente uhum, não mostra os rostos também, né? Porque é uma determinação, é um entendimento aqui da secretaria para respeitar o estatuto da uhum. criança e do adolescente, que não pode mostrar o rosto Sim. das crianças. O entendimento é que não mostraria também o rosto das mães. Então, num primeiro Uhum, momento, eu achei que isso seria um problema para o filme, né? Mas depois eu vi que não, porque como uhum, elas também não mostram os rostos, né? A gente conseguiu ter, eu acho que isso contribuiu para que elas uhum, né, quisessem falar suas histórias, quisessem compartilhar isso com a gente, né? Tem algumas uhum. perguntas aqui chegando, a gente está acompanhando e para onde as crianças vão Sim. depois, né? Estão perguntando aqui. Uhum, Aí, Débora,
é o seguinte, aqui no Espírito Santo há um entendimento de que tem que ficar até que a criança tenha 6 meses. Então, pode ser, por exemplo, a mãe que está grávida, a criança ganhou um bebê, fica 6 meses. Acontece algumas vezes dessa mulher ir para a penitenciária já com um bebezinho recém-nascido, né? E aí o entendimento é que a criança, até completar 6 meses, fique com a mãe. E depois ela é Uhum, entregue para a família, do lado de fora. A não uhum. ser que essa mulher não tenha uma família. Aí entra, então, o conselho tutelar para poder pensar o futuro dessa criança, né? E É que assim, é interessante isso, né, Gabriela? Porque essa mulher, sempre, de alguma maneira, ela tem uma família, né? E acho que muitas vezes aqui não se faz um esforço verdadeiro no sentido de buscar essa família de origem e aproximar, porque isso requer, né, um trabalho aí que é antes do acolhimento, deveria se prevenir um acolhimento. Porque às vezes essa mulher tá lá e ela conseguiria deixar com uma tia, com uma avó, alguém que faz tempo que ela não vê, né? E esse trabalho, infelizmente, é quase uma forma de punir essas mulheres, sabe? Assim, deixa sim, eu punir, deixa eu. Então, acho que é bem importante. Se ela tem toda uma rede, né, de apoio e uma família que apoia, é diferente. Mas quando ela não tem, muitas dessas mulheres, elas costumam falar, né, ficam mofando, entre aspas, né? Tem mulheres que ficam lá e que vão ficando com o tempo, quer dizer, não tem ninguém para olhar o caso delas, né, como que tá, enfim. E é bem grave isso, né? sim, sim. Muitas não têm o apoio da família, né? Porque quando acontece de ir presa, a família muitas vezes não vai fazer. O que eu percebi era também um vínculo de cuidado, uma rede de cuidados muito feminina, tipo a tia, a Uhum, madrinha, a vizinha, né? São que faziam essa uhum, rede de afeto, de apoio a essa mulher. Muitas delas tinham uhum. mais de um filho, então além da criança que estava ali, tinha os filhos, né, que estavam do lado de fora. Então essa também é uma questão, né, para a gente Uhum, pensar, porque, né, Lu, acho que é toda uma estrutura que se quebra quando essa mulher uhum, que tem filhos também do lado de fora está no sistema prisional. Principalmente quando ela uhum, tem, né, uma seguridade por parte da justiça brasileira de estar fora desse ambiente. Os filhos dessa mulher, com quem que eles estão do lado de fora? Né? Muitas vezes não existe uma estrutura para estar com essas crianças. E a grande maioria das uhum, mulheres tem outros filhos, né? Pensando uma espécie de contexto, assim, de quem são essas mulheres de perfil, né? Geralmente são mulheres jovens, na faixa de uhum, 18 a 29 anos, com baixa escolaridade, uhum, mulheres negras, moradoras de periferia e que têm uhum, outros filhos. Esse, em geral, são inclusive dados que o DPEM aponta, né, sobre a população. E aqui no Espírito Santo também segue esse mesmo quadro. uhum. E esse é um ponto super importante que eu queria que a gente pudesse entrar um pouco mais, né? Quem são as mulheres que hoje estão presas no Brasil, né? Então você já está falando, a maioria é jovem, é negra, possui poucos anos de estudo, vive em condições de alta vulnerabilidade, 60% mais ou menos, 62%, depois voltaram a 59%, enfim, mas estão presas por conta do tráfico de drogas, e não é um grande tráfico, né? Gabriel, a gente sabe que são varejistas, né? São pessoas que vendem para poder ter uma certa renda porque não tem condições. 73% são mães, né? E aí é impressionante como os números nos últimos 10 anos, quando a gente vê de 2000 a 2014, teve um aumento de 567% da população prisional feminina. E quando a gente compara com a masculina, porque você poderia dizer, no Brasil inteiro teve um aumento da população prisional. De fato, a gente tem né, nosso país encarcera muito, cada vez Sim, mais, né? Mas a gente teve um aumento de 567% da população prisional feminina, enquanto a masculina só aumentou, só não, né? Mas aumentou 220%. E 45% delas estão aguardando julgamento, são presas provisórias, né? Então, de alguma maneira, a gente está falando, você falou no início que você é feminista, né? A gente está falando de uma desumanização dos corpos femininos numa sociedade desigual, racista, patriarcal, né?
Eu queria que você me contasse um pouco as suas impressões em relação a isso, porque a gente não está falando de qualquer segmento da população, a gente está falando de um segmento que está sendo criminalizado e jogado nas prisões, que são consideradas masmorras, né? Sim, sim. Acho que dá para pensar dentro de uma espécie de contexto mesmo, né? Primeiro que é esse encarceramento em massa como um projeto político. Como que no Brasil, Uhum, assim, aos moldes de outros países, como os Estados Unidos, né? A Angela Davis coloca muito bem isso, que é um sim. encarceramento em massa como um projeto político, né? De encarcerar Uhum, pessoas, né? Que o Estado promove com vários objetivos. Então, acho que a gente uhum, vive hoje uma consequência disso, desse encarceramento em massa, com o objetivo político de determinadas pessoas que compõem esse quadro, como a gente acabou de classificar, né? De quem são essas pessoas. Tá? Você também uhum, falou de uma coisa importante, que é essa guerra às drogas. Quem é que é preso uhum, nessa guerra às drogas? É quem consome na classe média alta? É a população, né, classe média alta branca, que consome, por exemplo, cocaína ou algum outro tipo de droga? Quem é que é preso em função da guerra às drogas? Porque há um grande uhum, debate, né, na sociedade no sentido de criminalizar quem vende, mas é preciso pensar também que é um sistema, né? Que você tem quem vende e quem consome. E aí, quem é que de fato é preso nesse contexto? uhum, Há também uma interpretação, né, de quem é preso na rua, por exemplo, com uma quantidade específica de entorpecente. Tá? Então, se é uma mulher negra num bairro de periferia com uma quantidade de maconha e sou eu, por exemplo, numa outra região da cidade portando a mesma quantidade. Tá? Muitas uhum, vezes uma mulher não negra não é presa e uma mulher negra é presa também. Então, acho que todas essas uhum, questões estão nesse contexto quando se pensa população prisional no Brasil. Mas, sem dúvida, o uhum, número de mulheres também cresceu, como você apontou. Né? E é uhum, importante que. Tem vários estudos, né, como eu falei no início, assim, tanto do campo do direito, quanto do serviço social, da psicologia, da antropologia, que vão se debruçar sobre essas várias possibilidades. Que são uhum, várias, né? Então, muita gente fala assim, a mulher é presa por conta do companheiro, né? Porque ele convence a uhum, mulher a fazer um trabalho. Isso existe, né? Apesar disso também ser um uhum, argumento um pouco machista, né? De achar que a mulher está sempre submissa ao homem, até no mundo do crime, né? Então, enfim. uhum, Mas acontece, sem dúvida, tá? A pequena quantidade, uhum. muitas vezes essas mulheres, o que eu ouvi na experiência do filme, que grande parte delas, das 7, 6 estavam nesse quadro assim né, de porte de droga, tá? E muitas delas me narravam que era para sustento da família. Tipo, elas têm filhos, elas precisam sustentar a família e foi um caminho que elas encontraram para isso. Então também tem Uhum. essa questão, né, então, eu acho que é um cenário que é amplo, né, assim, de quem quer aprender, qual o motivo, né, dessa guerra às drogas, quem é preso nesse contexto e como é que a gente chega nessas mulheres. Mas, sem dúvida, esse Sem aumento, ele dúvida. é assustador, né? É um Ele é número assustador. que E aí aponta você para estava esse falando um pouco. fenômeno. Tá. A conexão tá falhando um pouquinho, não sei se, enfim, mas espero que esteja dando para as pessoas escutarem, né? Tá, É, e é interessante que você fala aí de 70, quando eu falei que 73% são mães, né? E elas justamente precisam, enfim, encontrar recursos para sobreviver, né? E aí vem uma pergunta que é qual que é o perfil dos pais? Porque afinal a gente está falando das mulheres, das mulheres, das mulheres, né? Da criminalização dessas mulheres, do fato delas serem vistas muitas vezes pela justiça como menos mães, serem punidas, né? Às vezes os filhos serem usados para isso, e os pais, né? E aí a pergunta que veio aqui é: as relações são casuais ou foram abandonadas? Eu não sei se existe para a gente traçar, né, um perfil. Ela chegar a contar um pouco dessas relações? Deu para entender um pouco se elas, como é que era isso na vida delas? tá. Como eu falei, a gente teve poucos dias de filmagem e cada dia a gente tinha 4 horas só. Então, a gente elencou mesmo Uhum, algumas questões que a gente queria discutir com elas. Tá? Eu não entrei muito uhum, nesse debate sobre a paternidade, né? Até porque me interessava muito ouvir
questões femininas, né? Questões ligadas a esse universo Uhum. feminino e a vivência dessa experiência como mulher, especificamente da maternidade, né? Tem toda uma mitificação em torno da maternidade. E eu queria que elas Uhum. falassem sobre essa experiência ali. Então a gente focou muito nisso, na relação delas com as Uhum. crianças, né? Uhum. Nessa relação delas com essa coisa do julgamento social, na expectativa, né? Da saída. Uhum. É, tá falhando um pouquinho, Gabriela. De uma situação assim que ela, ela tinha 5 filhos, estava grávida do quinto, né? E os filhos estavam do lado de fora com o pai, os outros 4. Né? Mas, de Uhum. fato, a gente entrou pouco nessa discussão mesmo, Uhum. sobre o perfil dos homens, tá? Desses pais. Uhum. Mas acontece muitas vezes também do pai também estar tá preso. E aí é uma questão, Uhum. tipo, quando a criança sai, com quem que ela vai ficar? Já que muitas vezes Sim. o pai também está nessa mesma condição de privação de liberdade. Sim, sim. É, É, o que você A está numa Sandra boa. comentou aqui, Gabriela, a Sandra comentou que a sua sensibilidade estética é perceptível em cada cena. Parabéns. Você conseguiu contar essas histórias tão duras da forma mais bela, né? Acho que todo mundo Obrigada, Sandra. vai. Que bom. Obrigada, que bom que você É. gostou. Eu acho que o filme suscita muitas coisas, assim. Eu já ouvi também coisas muito legais sobre o filme, é muito bom, mas coisas também não tão legais. Tipo, o filme é Uhum, muito limpo. As pessoas queriam ver uhum, sangue, queriam ver sujeira, queriam ver choro, queriam ver tristeza, sabe? Não foi a nossa opção, uhum, principalmente a minha. uhum, E eu acho também que é uma uhum, questão do imaginário brasileiro, dessa coisa do bandido bom, bandido morto, né? Essa frase terrível que está no imaginário da população brasileira em relação à população que está no sistema prisional, né? Que acaba uhum, colaborando para esse tipo de pensamento, né? De achar que é isso que você falou da desumanização. A gente não busca esse caminho da uhum, desumanização. As crianças choravam, mas uhum, pouquíssimo, tá? As crianças choravam pouquíssimo. O espaço era extremamente silencioso. Muitas vezes a gente só ouvia os passarinhos, que também aparecem no filme. Toda hora a gente tem um sonzinho de passarinho. Mas eu nunca vi tantas crianças uhum, juntas no mesmo espaço e tão tranquilas. Tá? A gente não teve essa experiência. E também não era o nosso objetivo pensar um filme a partir desse tipo de experiência, de pensar, né, o bandido bom e o bandido morto, ou desumanizar essas mulheres, especificamente nesse momento da vida delas. A gente queria mostrar que elas também são mães, né? Que elas têm as expectativas dos filhos, expectativas da maternidade, né? Esse era o objetivo principal. Então a gente optou por fazer esse filme que aparece os brinquedos das crianças, que aparece as fraldas das crianças, porque elas estão vivendo esse momento, né? De uma uhum. criança recém-nascida, né? Da expectativa pela reta final da gravidez, de montar a bolsinha para ir para a Uhum. maternidade, era isso, né? Que a gente queria pensar no filme. Então, algumas vezes eu acho que ele dá essa ideia de ser limpo, né? De ter essa proposta. Eu fico muito feliz que ele seja limpo e que ele tenha uma cama arrumada. Porque muitas vezes a cama arrumada incomoda as pessoas quando veem o filme. Elas Uhum. queriam ver, É sabe? interessante você estar falando, Gabriela, porque assim, quando a gente convive, né, com as mulheres, enfim, tá, a gente sabe do sofrimento, né, dessa experiência. A gente sabe que a prisão marca, né, cria marcas profundas, que é muito violento, desumaniza, né? O que não significa, quer dizer, eu achei bonito porque a tua lente foi uma lente para essas mulheres, né? Não foi uma lente para o sistema carcerário, do quanto o sistema carcerário é violento, mas para o olhar delas e do cuidado delas e todos os dilemas que elas vão enfrentando nesse momento. Né? Então é isso, a cama delas, elas limpavam, elas cuidavam, e aí é muito bonito uma hora que uma mãe fala que ela estava lá dentro, ela conseguiu
ter uma relação com o bebê que ela nunca tinha tido antes, né? Assim, Sim, é super bonito como ela vai contando isso, né? essa é Enfim. uma passagem muito bonita também, que marcou muito a gente, porque essa moça ela tinha mais dois filhos, era usuária de crack, e foi presa por conta disso, de roubo que ela tinha feito para manter o vício. Uhum, E uhum, então ela contou isso, ela falou, olha, eu não... ela trocava fralda, ela se achava um pouco desajeitada, né? Pedia ajuda. E ela falava, eu só fui entender o que é ser mãe aqui. Porque ali também tem isso de ser uma hipermãe, né? Se as mães com filhos recém-nascidos ficam muito com as crianças, ali não há opção de não ficar. Porque sim, até a própria ala é vista dentro da penitenciária como um lugar bom, entre aspas, tá, pessoal? Em relação sim. à realidade, né, do restante da penitenciária, porque ali elas têm um pouco mais de espaço livre, né? Então ela Aham, pensava assim, caramba, eu sou aqui, e tem esse contexto de ser uma hipermãe, né? Que ali você está totalmente uhum, voltada para a criança, não tem ninguém. Tem uma rede de ajuda entre elas também, que é muito bonita. Eu vi isso de uma ajudar a outra. Ah, o que, que meu filho tem? É uma cólica, e faz isso, faz aquilo. Tá? Isso tinha muito, a gente presenciou essa rede de afeto, entre essa sororidade entre essas mulheres, no cuidado com essas crianças. Tá? uhum, Eu nunca uhum, perguntei o crime de cada uma, não me interessava. Eu acho que se elas estão ali é por um uhum, motivo, e os dados já dizem isso para nós. Eu pude ver depois nas fichas delas, mas não me interessei em perguntar. De fato, não era algo que uhum, fosse importante para mim naquele momento. Eu queria ouvir mesmo eram as experiências, né? E foi uhum, isso, assim, uhum. isso marcou muito, né? Porque, tipo, é o terceiro filho, e ali ela se entendeu como mãe, né, nas palavras dela. Então, de É, fato, não, é foi bem muito bonita essa marcante. cena. E É. tem uma Até também. para quebrar, até para quebrar isso, né, Gabriela, a ideia de que às vezes ainda hoje na nossa sociedade e eu tenho uma parte do meu trabalho que é em programas com serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. E aí, às vezes, essas mulheres são vistas de uma forma extremamente negativa, né? Assim, como pessoas que não são capazes de cuidar. E ainda hoje a pobreza, né? Uma situação de pobreza, o o uso de drogas em si não seria uma razão de acolhimento, né? Sim. Acho que está falhando, não sei se você está me ouvindo, Tô sim. A ideia do tá? acolhimento. Uhum. Não, e aí é bonito porque, na verdade, você vai vendo a capacidade de cuidar, né? Não está relacionada às condições materiais, à circunstância ali que está. Claro que é importante, né? Como a gente falou, existem questões de classe, existe uma grande desigualdade, ausência completa de políticas públicas para dar um suporte para essas mulheres. Não é à toa que muitas acabam entrando no crime, né? Eu acredito que se muitas pudessem, crime num sentido também muito, muito cuidado com essa palavra, né? Senão a gente vai, aquilo que a gente estava falando antes, né? São varejistas, né? É um jeito de conseguir um dinheiro para poder bancar a própria vida, né? Ou prazeres da vida também, por que não, né? Senão fica só no, mas de alguma maneira, assim, acho que essa cena com essa mulher vai humanizando, vai dizendo, não, olha, ela tem toda a capacidade de cuidar, né? Tendo tido toda essa experiência de rua, né? Mas ela está aqui e é capaz de cuidar aí desse bebê. Sim, sem Tem dúvida. uma. Uhum. Vamos lá, vamos para as perguntas do. é, tem uma pergunta bem que foi feita ali no começo, que eu não te fiz, mas que eu acho que é bem importante, que elas assistiram o filme. Infelizmente, não. Porque a gente tentou várias Tá. vezes com a Secretaria de Justiça, mas eles sempre colocavam um impedimento da dificuldade de exibir isso, de colocar as pessoas num determinado espaço. A gente se comprometeu a levar cadeiras, a levar projetores, né, para fazer isso acontecer. Era importante que elas tivessem esse olhar. Uhum. Mas nas exibições, uma delas depois me encontrou no Facebook e assistiu, e nós conversamos. E várias mulheres também assistem o filme que já passaram pela experiência do sistema prisional. A gente fez Uhum. várias exibições aqui em Vitória, fez o circuito de cineclubes, e eu estou falando de Vitória porque é onde eu consigo ter um feedback, né, maior das pessoas que assistem.
tá? Mas aí mesmo Uhum, no Entre Todos, o ano passado, teve um circuito de exibição também dentro do sistema prisional de São Paulo, né? Isso acaba acontecendo bacana. de maneira um pouco mais indireta, mas foi por essa dificuldade de entrar novamente, voltando à sua pergunta primeiro, que é entrar no sistema Uhum, prisional e conseguir fazer alguma atividade dentro do sistema prisional. Não é fácil, a gente esbarra, né, o tempo todo com muita dificuldade. Inclusive, tem até uma outra pergunta aqui que eu vi que chegou, né, que é uhum, sobre essa coisa da receptividade de ações culturais. Tá? uhum, Na minha experiência, eu vi muito pouco de ações culturais dentro da penitenciária, mas, de novo, né, não fiquei muitos dias, então, né, pode ser uma percepção minha somente daquele momento. Tá? O que a gente uhum, percebe aqui, pelo menos, foi a presença da igreja evangélica muito forte. Isso é uma instituição que realmente está ali. Não sei qual é a experiência de vocês aí uhum, em São Paulo. uhum. A gente com esse coletivo, né, e esse projeto, esse... Oi, Gabriela? Oi, oi. Não, é porque na pergunta a pessoa também fala de imagens e fotos, né? É que não pode ter. Olá, voltou? Oi, Heloísa, você me ouve? Acho, Oi, oi, vamos acho que lá. voltou. Desculpa, eu não escutei o resto porque travou. Acho que foi aqui ou aí, não sei. Sim, sim. Que a gente falava dessa ausência de imagens, né, dentro da penitenciária, assim, de fotos, Uhum, imagens, né? uhum. Então, aqui em São Paulo, a gente tem esse projeto que é um coletivo, né, de muitas, eu falei no início, né, pessoas muito especiais. A gente está desde 2017 desenvolvendo atividades de leitura com as mulheres que estão no semiaberto do Butantã. Então, é extremamente. Há uma grande receptividade. No início eram poucas mulheres, né? Não eram poucas, mas cerca de 15 mulheres compareciam. Aos poucos esse número foi aumentando, né? E a gente percebe que elas têm muitas, né? Têm grande interesse ali pela própria literatura, mas eu acho que o trabalho que a gente faz é muito mais também tem uma delicadeza, né, Gabriela? Acho que a gente trabalha desde o momento de chegada, que elas podem sair um pouco daquele espaço que é tão difícil, né? Tão difícil de respirar, tão difícil de estar e estar ali com pessoas que ela possa compartilhar suas experiências. Então, de fato, a gente faz uma roda em que a gente compartilha e existe uma rede de apoio, né? Então, sinto muito assim que às vezes a gente, até o jeito, né, que a gente se aproxima fisicamente, né, olhando para elas. Então, é um espaço que elas choram, que elas relatam as experiências, que elas, enfim, e dependendo da história, mas também tem esse elemento da literatura mediando, né, a nossa oficina, digamos, que a gente faz ali com elas. Então, eu sinto que, assim, claro, o semiaberto é um lugar gigantesco, né? O número que a gente atinge ainda é pequeno, mas eu acho que elas são bastante abertas e interessadas e participam. É muito especial, um projeto muito especial. A Renata, que está aqui assistindo, acho que ainda está aqui, faz parte, é uma liderança aí desse coletivo, então eu acho que para quem participa, a coisa gruda, né? É muito impressionante isso. A gente não tem Sim, vontade, é tão forte a experiência de estar com elas, né? Que a gente se sente muito vitalizado. É até um paradoxo, né? Como é que alguém vai para uma prisão e se sai vitalizado, mas sai, né? Porque há sim. um encontro ali, um encontro humano, um encontro entre mulheres, como você contou, muitas vezes, O tempo trocando ali é outro, o tempo é muito experiências. outro. O tempo passa devagar, não é? A própria ausência de relógios ou de outra marcação.
Mas é um tempo Uhum. que, né, passa devagar muito para elas, para a gente também, a gente acaba entrando numa outra ideia assim, de tempo. E, Sim. e eu acho que falta muito assim da gente pensar como sociedade, né? De que as pessoas presas somos Uhum. nós também. Né? Nós também estamos Uhum. presas. A gente, de alguma forma, contribui ou tanto para a perpetuação disso, quanto para repensar é, essas imagens e esses discursos que tem sobre essas pessoas, né? E aí, quando eu Uhum. falei aqui de prisão política, não é que toda prisão é política, não. Eu É. falei de prisão como projeto político do Estado, de encarcerar pessoas, até porque não dá conta de Uhum. atender um número cada vez maior, né, de Uhum. pessoas muitas vezes desassistidas, tá? Então, quando eu falei de prisão e política, é isso, é um projeto político do Estado de encarcerar pessoas, com esse objetivo mesmo, tá? E não de diminuir, mas de aumentar o número de pessoas presas e Uhum. estigmatizá-las Uhum. também, né? Foi uma pergunta que chegou Uhum. aqui. Ah, teve uma bem legal Tá. também. Todas são, gente. Muito obrigada aí pela participação de vocês que estão mandando. A gente está também tentando aqui entender e respondendo, né, Lu, aqui as questões. Uhum. Uhum. Mas tem uma que está aqui perguntando sobre essas iniciativas culturais, né? Uma perspectiva de coautoria, né? Como é que isso poderia ser feito. No filme a gente pensou muito, a Uhum. gente queria, inclusive, deixar uma câmera com elas, para que elas pudessem fazer essas Uhum. imagens, né? E também não foi permitido pela Secretaria de Justiça. Era uma possibilidade assim da gente construir essa narrativa a partir, né, delas mesmas filmando, né, que filmando Uhum. essa. Então a gente não conseguiu essa autorização, era a gente mesmo que precisava fazer, com um controle muito grande também dos equipamentos, né? Porque enfim, tudo Tá. pode se tornar um problema dentro do sistema prisional. Então o tripé de câmera, né? Ele, enfim, pode. Sim. E aí a gente teve essa dificuldade, mas eu penso que esse é um caminho. Tá? Alguém que mandou essa pergunta, eu não vi aqui o nome, foi a equipe do Entre Todos que também está ajudando a gente nas perguntas. Mas eu acho que é um caminho de Uhum. pensar, mas sem dúvida reconhecer também, né? Uma história delas, é delas ali. É claro que a gente tem uma decisão quando monta o filme e escolhe essa linha narrativa. Então, mas uma possibilidade de Uhum. coautoria, para mim, seria essa. Uhum. Olha, eu acho que eu concordo aqui com. Eu não vou, porque a live é para a gente te perguntar, né? Mas eu acho toda prisão uma prisão política, né? Como foi dito aqui, né? Gabriela, tem um momento que você falou bem no comecinho, assim, que a gente está vivendo, da pandemia, né? O CNJ fez uma recomendação, né, que para os casos de prisão provisória, isso já é previsto até antes da pandemia, né, que as mulheres gestantes, lactantes, pessoas responsáveis por criança até 12 anos ou por uma pessoa com deficiência, que elas poderiam ter uma prisão domiciliar ou tá, enfim, fora do sistema, né? Assim como ter, de alguma maneira, uma saída antecipada. Agora, no momento de pandemia, né? Essa recomendação do CNJ previu que elas pudessem sair antes do regime fechado ou semiaberto. Só que parece que assim houve uma super resistência a isso, né? Assim, de uma forma geral, a sociedade, a mídia, enfim, parece que a gente vai colocar um monte de criminoso perigoso na rua, que é a antítese, né, do que é sistema prisional. Né? Não são pessoas que realmente ofereceram uma grave ameaça ou qualquer coisa assim. Então, assim, como é que você imagina que está hoje lá, aquele lugar que você filmou, né? Com tanta delicadeza, com tanta sensibilidade hoje, diante do Covid, da pandemia. Sim. Você fala desse cenário, né? Tipo, Do cenário eu já atual, né? torturador, ok, mas mandar uma mulher grávida, tirar essa mulher grávida do sistema prisional e mandar ela para casa, não, né? Infelizmente é um perfil de sociedade que a gente tem que conviver. Mas é isso, essas mulheres deveriam estar em casa. Me preocupa muito a situação de todas as mulheres, né? E principalmente as que estão grávidas e com filhos recém-nascidos, lactantes, que têm, inclusive, né, isso determinado pela lei, dessas mulheres estarem num regime domiciliar. Tá? Isso, sem dúvida, preocupa todos nós. A Uhum, situação da população em privação de liberdade no Brasil como um todo, porque a gente, né, recebe as notícias de que um vírus como esse se espalha rapidamente e a possibilidade de mortalidade é muito alta. Tá? Então, sem dúvida, uhum, essa é uma preocupação e
como que isso vai se encaminhar, a gente não tem respostas, né, para nós ainda sobre esse Sim, vírus e, de fato, é uma coisa que deixa todos nós muito alarmados, principalmente em relação a essas mulheres que estão numa vulnerabilidade ainda maior, né, por conta claro. do parto, da reta final da gravidez ou da lactação. Bom, Sem a gente dúvida. recebeu aqui uma mensagem, né? A gente já precisa encaminhar aqui para os É, finalmente, então eu queria agradecer muito o convite do Entre Todos, estou sempre à disposição de vocês para falar, e acho que é um espaço incrível, um festival incrível, né, que, enfim, tem que acontecer, independente da forma, virtualmente, presencialmente, tá? Queria falar também sobre o Cineclube, continuar, que as pessoas continuem participando, assistindo as lives, toda quarta-feira às 8 horas, é uma discussão diferente, não é? Toda semana entra um filme novo, então o Cela sai hoje, mas amanhã a gente já tem um filme novo, e que vocês continuem participando, tá? Queria agradecer muito a Elô pela interlocução tão generosa, tão sensível. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada a você, Elô, e a equipe do Entre Todos. Tá? Vida longa ao festival. isso. E eu também queria agradecer, Gabriela, agradecer quem estava aqui com a gente agora nessa live. Teve alguns momentos que falhou, não sei se foi aqui, aí, enfim, não dá para entender direito, né? Agradecer entre todos também. E também dizer que agradecer a Renata, né? Ela agora está falando muito bom o Cine Clube de Entre Todos, faz muita diferença. E então a Renata que também faz parte desse coletivo Leitura Liberta. E estamos junto, né? Nessa mesma causa. E vamos em frente, tá bom? Obrigada pelo teu filme tão sensível, tão generoso. Gente, o Celas não está no YouTube ainda, mas se quem quiser vai entrar logo. Mas quem quiser exibir, pode exibir. Só pedir para mim, para Entre Todos, tá? É do mundo, é de vocês, é nosso. A hora que quiserem também, que quiser conversar, estou à disposição, tá bom? E fiquem bem e Legal. com saúde. Tá bom, igualmente. Tchau, gente. Até Tchau, pessoal. mais. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.